Oi, falei que vocês iriam me ver mais por aqui. Eu fiz uma enquete há umas semanas atrás sobre algumas coisas que têm ardido muito meu coração, né? Uma das principais frases que ficou martelando muito na minha cabeça foi que o nosso propósito está alinhado com nossos bloqueios, né? O que a gente já vivenciou, o que nos travou em alguns momentos e está relacionado ao nosso propósito, né? Aqui na Terra. E eu fiquei pensando, caramba, eu tenho tantos bloqueios, tantas coisas. O que isso pode agregar na vida de alguém, né? É assim. Essa enquete, ela tinha duas opções, né? Prazer no desprazer, de julgamento, mas atrelado ao meu pai, né? Que é uma das principais travas que eu tive na minha vida toda até aqui. E graças a Deus aí eu venho conseguindo desvendar e ressignificar alguns momentos, né, do que eu passei. Mas antes de iniciar, o mais voltado foi a questão do julgamento. É complicado, né, porque eu considero o julgamento algo amplo. Quem sou eu, né, para falar de algo relacionado a isso? Eu quero passar um pouquinho para vocês o que eu vivi e como eu enxergava, né? E o que eu venho fazendo aí para superar alguns pontos que me travaram em diversos momentos da minha vida. Mas antes de mais nada, eu tenho que passar para vocês uma introdução sobre a minha criação. Então, só para que vocês entendam, eu sou filha caçula. Meu pai com minha mãe tiveram 3 filhos, né? Meu pai se separou da minha mãe quando eu tinha 2 anos de idade, então eu não tive muito convívio com meu pai, ele teve outros filhos. Ele era dependente químico e ele faleceu quando eu tinha 10 anos de idade. Então, por aí vocês já imaginam aí a loucura, porque assim, a figura paterna e como a materna também, ela é essencial na vida de cada um, ao meu ver, né? Ela que nos dá base. E a falta de uma dessas figuras trava, né? Até como a gente se enxerga, a nossa autoimagem, né? Nessa questão do que eu não vivi com o meu pai, me fizeram ter alguns julgamentos em relação a ele. O que eu vejo como julgamento? Quando a gente não entende, não tem empatia com o outro, a gente faz uma leitura através da nossa realidade de vida, do que a gente acredita. Nesse momento do que eu vou falar é mais em relação ao amor. Então, assim, a gente sabe que tem diversas formas de amar. Eu tinha essa noção, né, antes de casar. E aí uma breve introdução também sobre a minha relação com a minha mãe, né, quem me criou de fato. Eu e minha mãe somos muito próximas, sempre fomos. Eu dormia com minha mãe, para vocês terem uma ideia. Minha mãe é de toque, minha mãe é de olhar, é de tempo de qualidade. Minha mãe, ela entrega, ela sempre, assim, na minha realidade, né, como eu fui criada, eu, Nayara, né, porque é diferente da visão que os meus irmãos possam ter. Mas eu sempre me senti muito amada pela minha mãe. E sabe qual é a questão? Eu pegava essa linguagem da minha mãe como verdade, isso inconsciente, viu? Porque mesmo sabendo que tinha outras linguagens de amor, a minha linguagem é muito similar ao que eu recebi. Então, assim, a minha principal linguagem de amor é tempo de qualidade. Eu tive que fazer essas duas introduções porque eu casei e foi aí que eu comecei a engatilhar, de destravar alguns pontos. Quando eu casei, foi uma caminhada mais dificultosa, porque eu sempre morei com a minha mãe, eu era ali do ninho, né? Começou a vir muitos conflitos dentro de mim, porque a linguagem de amor do Carlos é bem diferente da minha. E aí, qual que foi o conflito? Ele não me ama? Então, eu falei, poxa, eu acho que eu não tô sendo muito amada pelo meu esposo e tudo, mas aí eu comecei a entrar em conflito disso. E aí eu entrei no processo terapêutico, né?
quando eu iniciei ele, a primeira coisa que eu falei, eu vomitei para ela. Eu falei assim, não, porque meu pai isso, meu pai aquilo, porque eu sabia dessa falta, dessa ausência. E eu era mais nova, né? Então, quando houve a separação entre ele e minha mãe, eu tinha 2 anos, então eu não tenho lembrança. Se eu tenho, eu ainda não consegui resgatá-las. Então, como eu julgava, eu sempre... É porque tudo tá meio que interligado, né? Esse assunto no outro que eu tinha comentado sobre prazer no desprazer, que envolve essa questão da paternidade, né? Porque ele, meu pai, independente das falhas, ele sempre foi o amor da minha vida. Ele foi meu primeiro amor, né? Como minha mãe também, então as nossas referências. E aí eu entrei no processo terapêutico e vomitei sobre meu pai. Não aconteceu nada ali, não aconteceu nada, não deu pra trabalhar nada. E aí, à medida que eu começava as sessões e tudo mais, eu fui falando do meu dia a dia. Aí eu comecei a falar sobre esse conflito no casamento, na minha cabeça, né? Eu falei assim, ai, não sei, eu acho que ele não me ama tanto assim, talalala. E N outras coisas, né? Eu não enxergava o amor do meu esposo da forma que eu queria me sentir amada. Que eu acreditava na minha cabeça que era a única forma de fato de demonstrar amor. E aí eu comecei a trabalhar isso. Falei assim, poxa, mas existem formas de amar. E aí eu vou indicar um livro que, nossa, foi maravilhoso para mim, fez muito sentido para mim, assim, que é As 5 Linguagens do Amor. E aí eu li esse livro, caramba, é isso, a linguagem do Carlos, ela é diferente da minha. E à medida que eu fui trabalhando isso e aceitando essa realidade, poxa, eu vou ter que me esvaziar em alguns momentos para que ele se sinta amado por mim na linguagem dele. Como é lindo de ver, porque eu vejo assim, às vezes, o esforço, né? Porque não é o traço. Então foi meio complicado assim para me alinhar. E no casamento fez com que eu me libertasse de algumas questões sobre meu pai. Quando eu aceitei o amor do meu esposo da maneira dele, foi louco. Por quê? Eu passei no processo terapêutico depois de um tempo, alguns meses, e aí estava resolvido sobre isso. E era uma semana que não tinha acontecido nada demais. Eu estava em paz, estava legal, relaxada, tal. E aí eu comecei a ter algumas recordações que eu não tinha antes, de tempos que eu vivenciei com meu pai, tempos bons. Quando eu ia para a casa dele com os meus irmãos, eu nunca sentei com ele, infelizmente não tive tempo para isso, né? Ele é falecido. Eu nunca soube sobre a realidade que ele teve de vida, como que foi a criação dele, como que foi as formas de amar dele. Mas era louco que quando a gente ia lá para casa dele e tudo mais, ele deixava a gente tocar o terror. Então, assim, era tudo muito farto, né? A gente comia um monte de besteira e comia tudo e brincava na rua e pegava, sabe, gatinho e levava para casa, tinha um cachorrinho, sei lá o quê. Então, era um momento que, assim, ele nunca brigou comigo, porque ele também não teve tanto convívio, né? Ia ser estranho, eu acho, não sei. E foram tempos muito gostosos. E quando eu fui falando sobre esses momentos, a minha terapeuta ficou olhando assim pra minha cara e falou assim, nossa, Nayara, eu tô conhecendo outro pai. Quando ela me falou isso, eu falei assim, não, mas é que... E tentei me justificar. Mas aquele momento foi um momento de libertação. Porque naquele momento, depois que eu trabalhei as formas de amar, depois que eu aceitei o amor do meu esposo, que teve uma criação completamente diferente da minha, eu consegui naquele momento me sentir amada pelo meu pai. Meu Deus, vocês não têm noção do que aconteceu.
parecia que ele tinha morrido naquele dia para mim. Porque eu tinha alguns sentimentos enraizados sobre ele, que não necessariamente era verdade, porque era a minha verdade, a forma que eu me sentia, diferente dos meus irmãos. E um dos sentimentos vai ser pro próximo vídeo, que é referente ao prazer no desprazer. Mas dando um spoiler, o sentimento que era muito forte assim dentro de mim era que eu tinha me sentido traída por ele. Ponto. Depois eu falo sobre isso. E quando eu senti aquele amor, porque quando a pessoa morre, meu pai não tá mais aqui. Eu tinha que ressignificar e trabalhar isso por conta própria. Eu não tinha oportunidade de sentar com ele do lado e falar, pô, pai, eu me senti assim, 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 assim. Eu não tinha e eu não tenho essa oportunidade mais, infelizmente. Quando aconteceu isso, sério, eu chorava que nem uma criança, porque parecia que eu estava velando meu pai naquele momento, depois de mais de 10 anos que ele tinha falecido. E foi louco. Eu vivi, depois de quase 20 anos do falecimento do meu pai, eu vivi o luto naquele dia. E foi louco. Eu chorava, eu me tremia, eu chorava copiosamente, porque meu pai tinha falecido naquele dia para mim. Eu consegui sentir o luto naquele dia, eu consegui liberar perdão da minha cabeça, mas sentir o amor dele. E depois desse dia, muita coisa mudou, muita coisa. Porque o julgamento que eu tinha do meu pai, o dele ter me traído, que aí depois eu falo em outro vídeo, e de não me sentir amada por ele. Por quê? Porque eu tenho uma forma de amar muito diferente da dele. E infelizmente, né, pela falta de convivência, eu não aceitei a forma dele de amar em todo esse período da minha vida. E isso me travou, não só no relacionamento com meu esposo, em outros relacionamentos que eu tive, mas o relacionamento com as pessoas. Porque inconsciente eu era insegura de mim, porque faltou colo, faltou aquele amor que eu achava que nunca tinha existido. E isso foi algo criado da minha cabeça. Então assim, gente, o que eu queria deixar assim, não sei quantas pessoas já foram ou são afetadas pela ausência da figura paterna. Isso dói, porque mexe com a nossa autoimagem, como a gente se enxerga no mundo, com a nossa capacidade, mexe, me trouxe insegurança, de duvidar de mim em muitos momentos. Ainda há uns loops ali, né? Uns gatilhos, ainda há alguns gatilhos. Mas é legal quando você sabe identificá-lo e sabe qual é a raiz. Você deixa passar, você sente, ok, e deixa passar. Porque aquela realidade não condiz mais com a sua verdade, a sua nova verdade, eu não sei o que você ressignificou dela. Isso é libertador, isso queima muito no meu coração. Eu tô em processos, né, porque sempre quando a gente acha um, aparece outro e aparece mais outro. E essa busca aí por autoconhecimento é incrível, pelo menos pra mim tá fazendo muito sentido. Eu tô amando esse mergulhar, né? E assim, sobre essa questão do julgamento, é só um recado.
é difícil praticar empatia. Eu falo por mim. É um exercício diário, porque tudo que a gente enxerga do mundo, o mundo que a gente enxerga é o nosso mundo, pela nossa perspectiva, pelas nossas verdades, pela nossa criação. E é difícil não julgar, porque a mente, puta esgrila, né? Ave Maria, mas beleza. É difícil não julgar, mas quando vier esse julgamento, o que eu busco é respirar e falar assim, opa, eu tô vendo pela minha perspectiva. Quem diz que é a perspectiva do outro? Quem diz que é a verdade do outro? Eu não sei sobre essa pessoa, eu não sei sobre o que ela viveu, sobre quais foram as frustrações dela, se ela teve colo, não sei. Então por que o julgar? E as coisas começam a se tornar mais leves, por quê? Porque até quem te julga, você olha e fala assim, puta, beleza. A gente busca, né, sempre não trazer isso para si, porque isso diz respeito a essa pessoa, a verdade dela. E ela entrega o que ela tem dentro do coração. Então tudo que a gente fala diz mais sobre nós. Deixei esse recado, não sei se isso faz sentido para alguém, mas fez para mim. E quando eu mergulhei e trouxe a luz, fez mais ainda e me libertou. E o que eu venho buscado agora, principalmente, é mergulhar no amor, é me sentir amada pelo Pai. Pelo Pai. É pensar no reino. E independente se essa realidade minha, né, não tenha muita similaridade com a sua, ou que de fato você sofreu mesmo algumas coisas pesadas, você é amado, você é amada, independente dos pais, né? Porque quem de fato permitiu que a gente viesse a existir nesse mundo, Ele nos ama. E eu sou filha feita à imagem e semelhança do Criador. Eu estou buscando essa verdade queimar cada dia mais em mim. Às vezes é difícil, porque alguns bloqueios, né, de vivências, e às vezes eu me apego a eles, eu busco esse amor no outro. Mas o amor que arde é do Pai. E quando de fato eu sinto que eu fui criada e eu sou feita à imagem e semelhança do Criador do universo e mergulho nesse amor, aí ninguém me para. Espero que tenha feito sentido para alguém.